Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua casa. É privilégio para mim hoje então compartilhar com vocês os ensinamentos da lição número 3 do curso Meu Filho, Meu Discípulo. Esse curso tão importante para você que é pai, mãe, ou para você que pretende ser pai ou mãe, nessa missão, né? Nos ajudar nessa missão de ensinar nos caminhos em que nossos filhos devem andar, né? E hoje a nossa lição tem como título Filhos precisam de pai. É, o nosso texto base, ou o nosso texto básico, está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E o alvo dessa lição de hoje ao estudar ela, você será capaz de refletir sobre a importância da paternidade na vida dos filhos e analisar o papel do pai no relacionamento e na educação dos filhos. Antes de seguir, eu gostaria de orar e gostaria que você acompanhasse nessa oração. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso gracioso Pai, glorificado é o teu nome. Tu, ó Deus, que reina sobre toda a terra, faz, Pai, a tua vontade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, que nos ensina, ó Pai, nos faz aptos para toda boa obra, inclusive essa missão tão nobre, ó Pai, que é de ensinar os caminhos aos nossos filhos, ó Pai, nos ajuda, nos fortalece, que a tua palavra esta manhã possa, ó Deus, nos instruir, nos repreender, nos ensinar, nos educar, e que, ó Deus, possamos nos tornar melhores e mais preparados para cumprirmos essa missão. Que o Espírito Santo, ó Deus, faça frutificar em nossas vidas essas palavras, que elas não fiquem apenas, ó Pai, nos ensinamentos, mas também na prática. Nos ajuda em tudo isso e me ajuda, ó Pai, também nesse propósito de compartilhar esses ensinamentos da Tua Palavra com a Tua Igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Seguindo... Gostaria que você assistisse atentamente esse vídeo e depois nós vamos comentar um pouco. Esse vídeo é do filme A Noiva em Fuga e depois que nós concluirmos, nós vamos comentar um pouco sobre ele. Bem-vindos a Reio, lar dos pêssegos doces. Loja de ferragens. Estou no salão, volto logo. Maggie. Hotel Atlântico. Prontinho, subindo à esquerda. Obrigado. Até que horas o restaurante atende? 8h30 todas as noites. Tarde assim, é? Cindy, faz alguma coisa com a Sprout. Ela tá lambendo todo o destilado de petróleo que eu preciso aqui. Oh, desculpe, ela vai ter que voltar pro adestramento. Pode sentar. Quarteto da Barbearia. Obrigado. Senhoras e senhores, no fim de semana estaremos no hotel. Salão em Hollentinge. Você é uma deusa. Você é uma deusa. Minha nossa. Acho que estou em Mayberry.
Nem precisei trocar o selante, só coloquei um pouco de fluido hidráulico. Para com isso. Quando fala assim, mexe comigo, isso me assusta. Ah, é de virar a cabeça. Com licença. Olá? Olá, com licença. Poderia me ajudar? Eu estou procurando Meg Carpenter. Tinha uma placa na porta da loja do outro lado da rua. Você é repórter? O quê? É pela nossa experiência. Toda vez que alguém chega aqui com enfeites nos sapatos, é repórter de alguma cidade grande querendo fazer uma entrevista com a Meg. Sei. Uhum. Sobre o casamento que está próximo. Na verdade, é por ela ter feito aquele cretino de Nova York ser demitido. Eu sou o tal repórter. E quem é você? Peg Fleming. Oh. Não a patinadora. Mas vem pra cá. Obrigado. E quem são essas belas moças aqui? Oi, eu sou Cindy, a prima solteira de Meg. Olá? Ah, senhora Press. Bom, irmãos, vocês devem estar se perguntando o que esse vídeo tem a ver com a nossa aula de hoje. James Dobson, um autor cristão evangélico, ele é psicólogo americano, fundador de uma instituição muito importante nos Estados Unidos, que é a instituição Foco na Família. Ele foi considerado uma das personalidades mais influentes no meio conservador social, né, da vida pública americana. Ele é autor desse livro titulado Educando Meninos. Ele também escreveu uma versão Educando Meninas, mas o que eu vou comentar com vocês eu tirei dessa publicação, Educando Meninos. Ele dedica um capítulo para tratar de um assunto que eu considero bastante relevante, que é importante começar falando sobre isso. Na década de 60, a partir da Revolução Sexual e do feminismo radical, movimentos desse tipo, a partir de uma luta, de uma agenda legítima, que era com o objetivo de alcançar tratamento igual entre homens e mulheres, porque até então havia muita desigualdade, tanto no campo profissional como no campo social, de um modo geral. E esses movimentos surgiram com muita força e eles então começaram a disseminar uma cultura que foi com o propósito, né, de denegrir a imagem do homem, né? Esses movimentos radicais foi uma arma muito poderosa usada por Satanás para tentar destruir a figura masculina, né? Tirando dela a autoridade, tirando dela a importância que ela tinha no seio familiar, na sociedade, e ultrapassando o campo, né, do razoável, né, do que seria justo e coerente, né, e extrapolando, né, e buscando, na verdade, virar o jogo, não equilibrar o jogo, né, buscando ocupar, colocar então a figura feminina numa posição superior à masculina e não igual, como foi a pretensão inicial, ou foi o discurso original delas, né? Algumas feministas, como por exemplo Carla Mantilla, ela chegou a afirmar que as crianças precisam tanto de pais como peixes precisam de bicicletas. E então esse discurso veio sendo reforçado e veio sendo transformado ou traduzido em outras maneiras, né, para se criar essa cultura de que as mulheres eram superiores aos homens, né, e criar, na verdade, uma guerra entre os sexos, né, não uma igualdade de tratamento como se originalmente falava, né. E de lá para cá essa agenda ela veio veio evoluindo em vários aspectos, né, e hoje temos visto ali muito se falar em
produção independente de filhos, onde as mães, muitas mães, né, influenciadas já por esses movimentos da década de 60 até hoje, internalizaram, né, esse ensinamento que não vem de Deus, né, de que as famílias podem ser constituídas da mesma maneira, com a mesma saúde, com a mesma estrutura, sem a presença de um pai. Então hoje existem clínicas de fertilização em todos os lugares, né, vendendo essa ideia, né, de que uma família, né, um filho não precisa de pais, né? E como é que essa cultura foi construída e foi disseminada ao longo dos anos, né? Se utilizou muito os meios de comunicação, né? E isso invadiu também o meio do entretenimento, né? Através dos filmes e séries de TV, né? E com o objetivo principal de passar uma imagem de que os homens são tolos, né? Passar uma imagem enfraquecida dos homens, né, para a sociedade. E as meninas, ao longo dessas décadas, vieram sendo criadas nesse contexto, de modo que elas encontraram, então, uma imagem mais enfraquecida. E um exemplo que nós vimos foi esse filme, né? São muitos os exemplos que a gente tem. Além desse filme, outros exemplos como o filme Joana d'Arc, né, que se você assistir ele, você vai perceber que o apelo dele é muito diferente do que a história original, né, onde Joana d'Arc teve motivações religiosas e o filme que hoje nós temos, o mais recente, né, ele faz uma abordagem muito diferente, uma abordagem que ela era uma guerreira muito valente e muito preparada, né? E que as motivações dela eram diferentes das religiosas, eram, né, principalmente sociais. Outros exemplos, como por exemplo o filme Titanic, né, onde se passou uma ideia, né, de que muitos homens ficaram em dúvida sobre salvar ou não salvar as mulheres e as crianças. Até um dos personagens tentou, inclusive, entrar no barco, né, se fez passar por... pegou uma criança no colo, se fez passar por um pai, quando na verdade não era filho dele, para tentar se salvar, transmitindo uma ideia, né, de covardia, né, uma ideia de fraqueza, né, da figura masculina. E isso vem permeando toda a sociedade, né? E esse filme que vocês viram agora há pouco, esse pequeno trecho, é do filme A Noiva em Fuga, retrata muito bem isso. Talvez vocês não tenham percebido, mas em determinado ponto daquela filmagem, e eu acho que vale a pena a gente voltar para ver, vocês vão reparar que há um menino cavalgando em um cavalinho de brinquedo, enquanto uma menina passa em cima de um pônei. E você percebe que a postura da menina é uma postura de quem está numa posição superior ao menino. Repare. Bem-vindos a Reio, lar dos pêssegos doces. Loja de ferragens. Estou no salão, volto logo. Maggie. Percebe? Hotel Atlântico. Prontinho, subindo à Outro esquerda. momento, vocês Obrigado. vão reparar agora Até que horas o restaurante a atende? infantilização da figura masculina. Ah, de assim? Observem que o atendente faz. Ele coloca um eletrônico e brinca como se fosse um menino de 10 anos de idade. Cindy, faz alguma coisa E com a aqui, Sprout. Ela tá lambendo outra todo o destilado de sutileza, petróleo que eu preciso aqui. Ô, protagonista desculpe, do ela vai filme, ter que voltar pro adestramento. embaixo da cadeira
Pode sentar. consertando a cadeira, né? Quarteto da Barbearia. Mostrando, né, a quebra desse paradigma, né? De uma mulher bonita, né? Porém, que trabalha num Salão e em Holly serviço Tinge. tradicionalmente de um homem, né? Você é uma deusa. Você é uma deusa. Minha nossa. Acho que estou em Mayberry. Nem precisei trocar o selante, só coloquei um pouco de fluido hidráulico. Para com isso. Quando fala assim, mexe comigo, isso me assusta. Ah, é de virar a cabeça. Vejam, ela entende muito bem Com disso, licença. né? Olá? E observem que Olá, com licença. protagonista Poderia me ajudar? entra Eu estou procurando Meg Carpenter. e Tinha ela uma placa não se na porta levanta, da loja do outro lado né? da rua. Você é pra repórter? O quê? cumprimentá-lo, né? De Pela uma forma nossa educada, experiência. né? Toda vez que alguém chega aqui Ela com permanece enfeites nos sapatos, debaixo da cadeira, é repórter de escondida, alguma cidade ouvindo a grande querendo conversa, fazer né? uma entrevista com a Com um Mercy. sorriso Sobre o casamento que está próximo. Na verdade, irônico, por ela né? ter feito aquele cretino de Nova York ser demitido. Eu sou E o tal aqui ela, repórter. a fala dela, né? E quem é você? Reforçando Pegue que uma Fleming. mulher foi, né? Não, a patinadora. Responsável por demitir Mas vem, um outro vem pra homem. cá. Obrigado. né? E quem são E essas fala belas isso com até moças com aqui? um ar de Oi, eu sou certo Cíntia, a prima orgulho, solteira né? de Meg. Olá? Ah, senhora Press. E aqui nós temos mais uma fatia, né? Mais uma cena desse mesmo filme para que vocês agora, já com isso em mente, reparem nas sutilezas que esse filme traz sobre essa questão, né, do contraste entre a figura masculina e a feminina. Observem. Eu sou Corey Fleming e vou apresentar a música de Denise e as sobrinhas amanhã de manhã em acorde com... Lanchonete Greenwood. Vamos lá, grandalhão. Ah, espera, segura. Muito bem, Filha vamos. buscando o pai Isso. embriagado. Eu nunca mais me No diverti bar. desde que você tirou carteira de Bom, motorista. eu vou dar uma dica. Também não tenho me divertido muito. Firme, firme. Ô menino, O nome dele é escotilha. Spike, pai. Eu mudei. Ah, cuidado com o degrau. Ela sabe o nome do cachorro, mas ele não Eu volto sabe. mais tarde, Travis. Aquele rapaz está com um problema sério. É verdade. Chegamos. Agora, firme. Uma mulher Agora que você- consegue, né? Você se apoia aqui um pouco. Suportar. Uma boa filha deixa o pai deve simplesmente pesar desmaiar. mais de 100 quilos e ela consegue Eu estou aqui. dar aí um Por suporte favor, sem não escreva demonstrar nada sobre... Não, esqueça muita isso. Nem precisa dificuldade. se preocupar. Estou tão cansada dessas cenas. Por que não deixa ele dormir na caminhonete mesmo? A gente pode dar uma volta. Pegamos ele mais tarde. Tá bom. Today we took a walk up the street. We picked a flower and climbed the hill of the lake. Ele tem bebido cada vez mais desde que a minha mãe morreu. Por isso parou de estudar para vir morar aqui? Eu tinha que cuidar da loja pro meu pai. O meu pai tinha uma pequena gráfica. Ele queria que eu fosse um músico clássico, mas a minha mãe queria que eu fosse um grande romancista. Os dois perderam. Mas? Então eu me tornei um repórter. Não exatamente um romancista, mas como sabemos, o jornalismo é uma literatura que tem pressa. I never saw blue like that before. Across the sky. Ela vai apresentar Que isso? problemas. Que isso? O que está acontecendo? Que tipo de combustível você colocou? Diesel? Eu não sei, usei a bomba que estava mais perto. Oh! Esse carro usa gasolina sem chumbo. O filtro está entupido. Pode consertar? Preciso de ferramentas.
Ah, ótimo. Aqui é bem isolado. Observem que ela, né, identificou rapidamente o problema. Ela entendia até de motor de carro da cidade grande, né? E enquanto ele, né, não sabia a menor ideia do que estava acontecendo. Então, essas sutilezas, né, que esse movimento feminista conseguiu trazer para dentro da mídia, dos meios de entretenimento, ela tem promovido então essa depreciação da imagem masculina. Isso você vai ver também nas propagandas, né? nos comerciais de TV, a figura de uma mulher empoderada, bem vestida, maquiada, dona de si, enquanto isso um homem com medo de se aproximar dela, muitas vezes, às vezes dentro de um bar, por exemplo, embriagado ou transmitindo aquela ideia de que o homem é beberrão, né? Só pensa em cerveja, por exemplo. Então, e muitas vezes a figura feminina não dá ao homem a devida atenção, trata ele com desdém, e isso está muito presente também nos comerciais, né, e em muitas outras situações. E o que eu quero trazer aqui exatamente é que não foi essa a proposta do nosso Deus quando ele concebeu o homem e a mulher. Não foi o ideal de Deus, nunca foi, de colocar o homem acima, né, da mulher, ou a mulher acima do homem. Sempre foi em situação de igualdade, né? E isso tem sido distorcido, né, por esses movimentos usados pelo inimigo exatamente para semear a divisão, né, semear a discórdia dentro das famílias, né, e estimular, né, a criação dessas famílias, vamos dizer, incompletas, né, sem o equilíbrio, porque os pais são sim importantes, os filhos precisam de pai, tá? E o pai tem um papel extremamente importante, e a mãe também tem outro papel muito importante, né? Vamos lembrar que a palavra do Senhor diz que nós homens devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, e as mulheres devem honrar os seus maridos, né? E devem se submeter, né, à sua liderança, né? Por muitos séculos os homens usaram só a parte da submissão e esqueceram do amor, e o inimigo se aproveitou disso e fez nascer esses movimentos que culminaram, né, na semeadura, né, da intriga, né, do conflito, da discórdia dentro dessas relações. E hoje o que eu quero exatamente reforçar os pais sim são muito importantes, são indispensáveis na estrutura familiar concebida por Deus. Então, gostaria de seguir com vocês. Né, perguntando para vocês o que é um discípulo, né? Afinal, nosso curso fala disso, meu filho, meu discípulo. Mas o que é um discípulo? Discípulo, então, é aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, né? É um aluno. Portanto, os nossos filhos, eles devem receber de nós disciplina ou instrução, porque eles são os nossos alunos, né? É uma pessoa que segue ideias e imita os exemplos. Nós vamos também falar sobre isso durante a lição. Então, fazer discípulos é fazer com que os nossos filhos sejam nossos imitadores. E que tipo de exemplo nós temos, porventura, né, dado aos nossos filhos para que eles nos imitem. Né? É uma pessoa que adota uma doutrina, filosofia ou um ideal. E qual a doutrina que nós, como pais, temos compartilhado com os nossos filhos, né? E olha só, é aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa, né? Foi isso que os discípulos de Jesus fizeram, deram continuidade ao trabalho dele. E os nossos filhos darão continuidade a que trabalho que nós estamos providenciando aqui e deixando neste mundo. Então,
partindo, né, dessas definições, a lição então ela propõe a seguinte pergunta: por que pai é tão importante, né? Por que o pai é tão importante? Porque o conceito de paternidade começa com o próprio Deus. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Porque o propósito de Deus é formar uma família com muitos filhos. Vejam o que diz o apóstolo Paulo ao escrever aos Efésios, capítulo 2, 18 e 19. Diz assim: porque ele, ou por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então Deus tem um propósito de formar uma família com muitos filhos, por meio de Cristo Jesus, né? Também o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele diz que nós somos filhos por adoção. Ouçam só: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos: Abba Pai, Paizinho querido. Então, Pai é importante porque o próprio Deus, né, se constitui Pai. Nós, aos que creram em Jesus Cristo, foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus, né? E Deus quer formar então uma família grande, né? Ele não quer que nenhum se perca. E nós somos então, por meio de Cristo, filhos de Deus por adoção. Então, Deus concebeu isso já no coração dele desde o princípio. Porque foi com essa proposta paternal que Deus instituiu a família. Nós podemos ver lá em Gênesis 2, 24, que Deus, quando constituiu a família, ele constituiu homem e mulher, né? Olha o que diz a palavra em Gênesis 2, capítulo 24, o versículo 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o homem se une à mulher e constitui a família, não é? E fruto dessa união, né, são os filhos, como diz o capítulo 1 do livro de Gênesis. Lá desde o princípio, Deus já constituiu isso. Vejam aqui: Deus os abençoou, a Adão e Eva, e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Portanto, Deus, no coração dele nasceu, né, o ideal da família composta pelo homem, pela mulher, e fruto dessa união, os seus filhos, né? E por meio do Pai, Deus Pai inicia uma família celestial. Vejam o que diz o próprio livro de Gênesis, né, no capítulo 4, versículo 26. Diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, a partir daí, as famílias, por meio do seu pai, né, da figura do sacerdote da casa, passou então a invocar o nome do Senhor. Portanto, ao pai compete, né, cumprir essa missão, invocar o nome do Senhor dentro da sua família. Pois bem, e quais são as características e responsabilidades bíblicas do pai, né? A primeira delas, nós podemos dizer que o pai, ele é progenitor, é aquele então que tem como atributo, né, gerar os filhos juntamente com a sua esposa. Se você parar para pensar, essa é uma atribuição que talvez ela se aproxime mais, né, de uma
de um atributo divino, né? Gerar vida, não é? E Deus nos abençoou com essa capacidade de gerar vida, né? E nos disse para nós multiplicarmos a terra, né? No capítulo 1 do livro de Gênesis, como nós lemos anteriormente, né? Deus dá essa ordem, né? Ele diz ali: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, Deus nos deu esse privilégio, né? Essa capacidade de gerar filhos, né? E alegra o coração do Senhor que nós tenhamos muitos filhos, né? Outra característica importante do Pai é refletir o Pai Celestial. Vejam o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, Deus espera que o Pai reflita o Pai Celestial, que as nossas atitudes sejam conforme são as atitudes do nosso Deus. E o único meio de nós, pais, sermos capazes de entender quais são as atitudes, né, e o caráter de Deus é através da palavra dele, né, conhecendo a palavra dele, porque Deus se revela de Gênesis a Apocalipse. Através da sua palavra nós conhecemos o caráter do Senhor e podemos então imitá-lo, não é? Outra característica e responsabilidade de um pai é de ser educador, né? Como Provérbios 22:6, né, nos ensina, ensina o caminho, no caminho que seu filho deve andar, né? E ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Percebam que o provérbio fala, ensina a criança no caminho. Ela não fala, ensina a criança o caminho. Significa o quê? Que nós temos que estar juntos com o filho, trilhando, né? Andando com ele juntos. Significa que nós devemos ensinar através de exemplos, né? Então, pai, uma atribuição, uma responsabilidade dele é de educador, né? Também temos o papel e a responsabilidade de inculcar o temor e o amor a Deus, né? Como nós lemos no texto básico, né? Nós temos que ensinar aos nossos filhos em todo o tempo, tá? O livro de Deuteronômio, capítulo 6, ele fala algo interessante aqui, observem. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinarem, para que os cumprissem na terra a que passas para o possuir, para que temas ao Senhor. Veja você, ensinar a palavra para que se tema ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Inculcarás significa colocar dentro da cabeça do teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal
da tua mão e serão por frontal nos teus olhos, e eles escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui vale um comentário interessante, essa questão de você ensinar o seu filho andando com ele pelo caminho. Pode parecer que não tem muita importância, mas isso tem um significado sim. Quando você anda, né, no caminho com o teu filho e conversa com ele, essas conversas, elas costumam ser muito marcantes para o seu filho. Andando, né, e conversando, trocando, né, ideia, comentando, né, andando pelo caminho, elas são marcantes. Os filhos da gente não esquecem, né? Eu tento fazer isso sempre que possível, andar com os meus filhos e conversar sobre as coisas do reino com eles, porque essas conversas elas não são de uma via só, né? É um diálogo. Então a gente compartilha, ele devolve, isso é muito enriquecedor. Não é à toa que Deus colocou que nós devemos ensinar em casa, andando pelo caminho, né? Ao deitar, ao levantar, porque assim nós vamos inculcar, praticamente abrir a cabeça do nosso filho e colocar lá dentro. E acredite, meu irmão, pode parecer às vezes que o seu filho não está aprendendo nada. Pode parecer, ou está aprendendo muito pouco, mas no tempo certo o que você ensinou florescerá. Tá? Eu já ouvi testemunhos de pais que disseram que passaram por muitas dificuldades durante a adolescência, a juventude com seus filhos, mas a semente que foi lançada no tempo certo, quando a terra estava boa, essa semente ela deu frutos. No momento certo, ela floresceu e os seus filhos se firmaram no caminho do Senhor. Por isso, não acho que porque o seu filho é muito novo, que ele não deva ser doutrinado, não deva ser ensinado, não deva insistir demais, porque ele não tem maturidade. Acredite, ele entende, ele aprende e aquilo fica semeado. No tempo certo vai dar o fruto. O que mais? Nós devemos também disciplinar, como fala Provérbios 13, 24. Diz assim a palavra: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O que aborrece, o que retém a vara aborrece o seu filho. É interessante essa palavra, né? Aborrece o seu filho. Ou seja, aquele pai que não disciplina o seu filho está deixando com que ele caminhe para um caminho de aborrecimento, de problemas, de dificuldades, né? Mas aquele que ama o filho disciplina. A palavra também diz que Deus é fiel e por isso ele disciplina os seus filhos, porque ele é fiel. Aquele que não é fiel não tem compromisso, né? Aquele que não é fiel, ele deixa com que a pessoa vá para o caminho que ela quiser. Mas Deus é fiel e é por isso que ele disciplina, para manter os seus filhos no seu caminho. Também tem um papel de líder, né? O pai, então, ele deve guiar a família à santidade, como diz a carta de Paulo aos Efésios, né? No capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Né? Então, as mulheres elas devem estar debaixo da mesma missão que o marido, né? De educar os seus filhos no caminho, devem dar a ele o suporte, o apoio, né? Para que ele possa guiar a família à santidade, não é? E os pais, né, como líderes, devem governar bem a sua casa,
como diz Paulo a Timóteo, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Né? E no capítulo 5, versículo 8, o mesmo Paulo diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Um pai que não cuida da sua família, não lidera a sua família, não governa bem a sua casa, mesmo sendo crente, é pior do que um descrente. Por isso essa característica, essa característica deve ser presente na vida de um pai temente a Deus, e essa responsabilidade não pode ser negligenciada em hipótese nenhuma, porque ser considerado como o pior do que um descrente, acho que não há coisa pior do que isso. Pois bem, e como já foi dito aqui, um pai, ele educa um filho principalmente pelos exemplos que ele dá, né? Por isso, um pai, ele precisa ser imitado, e para que ele seja imitado, ele precisa dar bons exemplos, né? E qual é o primeiro bom exemplo que um pai precisa dar ao filho para que ele seja imitado? É a sua sabedoria, né? Como diz Provérbios 4:11, o próprio Provérbios 4, né? Como um todo, ele é uma aclamação à sabedoria, né? Mas esse trecho aqui, do versículo 11 até o 12, do livro de Provérbios, capítulo 4, diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não as largue, guarde-a, porque ela é a tua vida. Aqui, esse Provérbios como um todo, conclama o pai a emanar sabedoria, né, para que o filho imite a sabedoria do pai. Obviamente que a sabedoria do pai só será alcançada através, né, da meditação na palavra de Deus. Então, um pai precisa diariamente buscar ao Senhor na palavra e na oração para que ele possa, então, alcançar a sabedoria, né? E a palavra diz que quem dá sabedoria é Deus, e ele dá a quem pede, sem medida. Então, busquemos a sabedoria de Deus diariamente através da leitura da palavra do Senhor, da oração, porque através dessas duas atitudes nós certamente alcançaremos a sabedoria que precisamos para educar os nossos filhos. E também devemos amar os nossos filhos, né? Porque através do amor aos nossos filhos, né, o pai conduz ele a amar a Deus, né? É interessante isso, né? Através do exemplo, né? Paulo também, aos Efésios, ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós temos que ser imitadores de Deus, né? E andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Quando nós damos a nossa vida aos nossos filhos, no sentido de dedicar a ele a nossa vida para ensiná-lo, para corrigi-lo, né? Para discipliná-lo, certamente o nosso filho aprenderá a amar a Deus, porque ele verá refletido em nós o amor do próprio Deus, né? E o caráter de Cristo, né? Paulo, ao escrever aos Gálatas, fala sobre essa questão do caráter de Cristo. Observe o que o capítulo 4 de Gálatas, versículo 19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo sofria em oração por aqueles que ele havia ganhado para Cristo, né, como filhos amados, né? E isso até que o caráter de Cristo fosse formado neles. O caráter que ele tinha, né,
que ele havia recebido de Cristo e que ele havia estava tentando, né, passar para os seus filhos na fé, né? E através disso, através dos bons exemplos de Paulo, né? Pedro também fala sobre essa questão. Observem. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente nas vossas ignorâncias. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós devemos buscar a santidade, né? A palavra também diz de que nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós, pais, temos esse compromisso, essa responsabilidade de sermos santos, buscar diariamente a santidade para que a nossa casa colhe os frutos disso. Os nossos filhos vejam em nós o nosso exemplo de santidade, de compromisso com Deus, e através disso eles também nos admirem e nos busquem, né? Ou busquem a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma santificação que nós demonstramos a eles no dia a dia. José Carlos Pereira, acho que é conhecido da maioria de vocês, já esteve em nossa igreja algumas vezes, né? Autor desse maravilhoso livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, A Herança do Homem Sábio, fala o seguinte: deixe o maior legado. O legado é a maneira como você será lembrado pelos seus filhos e netos. Semeie no coração dele os frutos eternos, para que cresçam focados no mais importante, a vida eterna com Deus por meio da salvação em Cristo Jesus. A casa do servo de Deus está debaixo da promessa da salvação eterna. Por quê? Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Como diz Isaías 66, 22. A nossa posteridade e o nosso nome estará diante do Senhor, assim como os novos céus e a nova terra. Deus é fiel e justo para cumprir essa promessa na nossa família. Tá? E as aplicações dessa lição, né? Perguntas que nós devemos nos fazer. Há em nossa vida características do Pai Celestial, como amor, presença, graça, disciplina, cuidado? Quais características de pai, segundo a Bíblia, são notórias em nossa vida? Pensando nos textos bíblicos da lição, o pai caminha com o filho no processo de educá-lo para a vida e para Deus. Temos dedicado tempo para caminhar junto a nossos filhos e ensinar-lhes todas as coisas? Façamos um autoexame sobre o nosso papel de educador, provedor e cuidador. Nossa vida é um livro aberto e lido por todas as pessoas, mas principalmente pelos nossos filhos. Sendo assim, quando seu filho lê a sua vida, o que ele encontra? Nunca esqueça de que o pai é o primeiro a revelar o caráter de Deus a seus filhos. Né? Qual é a conclusão que nós tiramos dessa lição? Como nós já conversamos aqui no início, esses são tempos de crise na família. Há uma desvalorização dos papéis dentro do lar. Talvez maior ainda seja o desinteresse dos pais em compreender o seu papel e a sua razão de ser família e sociedade. Que mediante a palavra de Deus possamos ser melhores pais e bons ícones na história de vida dos filhos. Bom, eu quero concluir aqui dizendo: pai, você é essencial. Uma vez o meu filho Samuel disse isso e isso me tocou profundamente. Nós estávamos conversando sobre alguma coisa de viagem e eu disse: vocês vão viajar primeiro, né? Porque o pai ainda vai precisar trabalhar mais uns dias, depois eu encontro vocês lá. Daí o Samuel parou, pensou e falou assim: então nós vamos viajar sem você, pai? E eu falei: sim, mas em breve eu encontro vocês. Ele falou assim: mas pai, você é meio que essencial. Essa palavra essencial, ela é de uma profundidade tremenda, né? Nós devemos ser essenciais na vida dos nossos filhos. E a nossa maior missão
como pais, sermos o sacerdote da nossa casa. Nossa missão mais importante é levar os nossos filhos à salvação em Cristo Jesus. Que essa lição tenha ajudado você nesse propósito. Eu espero verdadeiramente que isso tenha sido verdade. Tá? Uma alegria muito grande para mim ter participado desse momento. E eu quero orar para a gente finalizar, abençoar você e a sua família, para que nós consigamos aplicar essas lições de hoje em nossa vida. Vamos lá? Amado Deus, santo é o teu nome, tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que nos dá força e nos dá, ó Deus, sabedoria para educarmos os nossos filhos nos caminhos, dando a eles diariamente o exemplo, inculcando na cabeça deles a tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, nos fortalece, que nós não desanimemos diante de um momento tão difícil, ó Pai, de uma sociedade em que os pais têm sido, ó Pai, colocados de lado, têm sido, ó Pai, com a sua importância diminuída, que as mães cristãs, ó Pai, entendam o valor dos pais dentro da família e dê a eles todo o apoio e o suporte para cumprirem juntos essa missão, lado a lado, e que, ó Deus, cada um cumpra, ó Deus, com o seu propósito, e os filhos possam, então, ser encaminhados para que a vida deles seja para a glória do Senhor em tudo que eles fizerem. Muito obrigado, Deus, por esses momentos. Aplica, ó Deus, isso em nossa vida, opera em nós o querer e o realizar, como diz a tua palavra. Essa é a nossa oração, agradecidos, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a sua casa.